Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, meu nome é Paola. Quem não conhece e pode me chamar de Lola, já deixa seu like, se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo do canal e ativa o sininho que eu vou postar muitos vídeos. Então, bora lá! Eu já tinha começado, vou voltar um pouquinho aqui. Oi, pessoal. Meu nome é Ida. Tenho 20 anos e ainda moro com meus pais. Bem, mais ou menos. Acho que sei como isso aconteceu. Eu perdi a chance de sair do ninho, como dizem por aí. E agora simplesmente tenho medo de deixar meus velhos sozinhos. Aqui está a minha história. Para começo de conversa, eu fui um bebê muito esperado. Meus pais já estavam casados há 15 anos quando finalmente ouviram aquela sagrada frase: "Vocês serão papais". E quando nasci, os dois já tinham 40 anos de idade, então foi uma enorme diferença de geração. Claro, quando eu era pequenininha, geralmente ouvia outras crianças perguntarem se era minha mãe ou minha avó que tinha ido me buscar no prezinho e tal. Isso não me chateava nem envergonhava, mas o jeito que meus pais me tratavam, sim. Eles sempre tinham medo de perder alguma coisa. É por isso que, por exemplo, eles nunca me deixavam passar a noite na casa das minhas amigas, mas ficavam felizes em receber quantos amigos eu quisesse na nossa casa e por quanto tempo quisessem ficar. Minha mãe sempre preparava alguma coisa gostosa pra gente, e o meu pai fazia de tudo para nos entreter, desde colocar a gente nas costas dele até contar histórias engraçadas da sua infância. Você pode até achar que não havia problema algum nisso, e realmente não tinha, pelo menos até eu crescer um pouco mais e desejar ter um cantinho só meu. Eu lembro que, quando tinha 12 anos, fui acampar pela primeira vez na vida. Todos os meus amigos da escola estariam lá, e eu sabia que passaríamos uma semana maravilhosa perto do lago. Mas, claro, foi extremamente difícil convencer meus pais de que era seguro, e quando eles finalmente me deixaram ir, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Mas aí, no dia da partida, meu pai disse que queria escoltar o ônibus até nosso destino. Então, sim, um menino começou a me zoar por ter um guarda-costas idoso particular, e todo mundo no ônibus riu, até o motorista. E quando cresci um pouquinho mais e era a época de ir para as festas dos meus amigos e de namorar, adivinha só o que meus pais faziam? Eles esperavam até tarde, não importa quão tarde fosse, para me buscar. Eu não tinha hora para ir embora. Alguns dos meus amigos até me invejavam por ter pais tão moderninhos, mas para mim era estranho quando, digamos, a festa acabava e eu discava o número do meu pai para dizer que eu já estava pronta para ir para casa. E aí ele vinha me buscar. Não que meus velhos fossem controladores e tal. Acho que eles só se preocupavam comigo e achavam que estavam arrasando ao agir como se fossem mais jovens. Mas a virada dessa história aconteceu no meu aniversário de 18 anos. Veja só, eu sempre quis ter um carro e meus pais, embora tentassem ser descolados, nunca compraram um para mim. Eles não entendiam por que eu precisava de um carro, já que tinha um pai que poderia levar para onde eu quisesse. Enfim, terminei o ensino médio e tentei conseguir bolsa de estudo para 2 universidades diferentes. Uma ficava a 1 hora de distância da nossa casa e a outra do outro lado do país. Agora, tente adivinhar qual delas eu preferia, considerando que eu já estava louca para me separar dos meus pais. Eu até poderia dizer que meus pais ficaram tristes quando souberam da minha escolha, mas não é verdade. Eles ficaram arrasados. Minha mãe fez um drama danado, chorou e reclamou que era longe demais, que eu viveria em um alojamento sujo e vergonhoso. E meu pai começou a se preocupar com o fato de que não teria mais o que fazer, já que não seria mais meu chofer, e ele adorava fazer isso. Para falar a verdade, estava difícil para mim também, principalmente ao ver meus velhos tão aborrecidos. E por um instante, eu até pensei em estudar em algum lugar ali perto mesmo, mas não fiz isso. Então, todos da nossa família tinham começado a se preparar para viver de um jeito totalmente diferente. Alguns dias antes do meu aniversário, eu vi que meus pais davam uma risadinha disfarçada toda vez que me viam. Claro, eu pensei que eles estivessem tramando alguma coisa interessante e surpreendente para minha festa de aniversário. Quem sabe era um carro novo? Aquilo me deixou toda empolgada. Então, no grande dia, eu acordei antes das 6 da matina e corri ao encontro dos meus pais para receber os parabéns deles. Os dois já tinham acordado e estavam tomando café na cozinha. Depois de 1 milhão de beijos, abraços e da cena que a minha mãe sempre fazia sobre o quão grande eu estava, eles disseram que tinham um presente super legal para mim, que iria me deixar de queixo caído. E aí, meu pai me passou uma folha de papel. Basicamente, lá dizia que nossa casa havia sido vendida.
No começo, eu não entendi nada, mas meus pais me explicaram, cheios de empolgação e alegria, que haviam vendido nossa casa aqui e comprado uma que ficava a 20 minutos de distância da faculdade onde eu iria estudar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meus pais provavelmente pensaram que eu tinha ficado feliz com a mudança deles, mas na hora eu senti como se meu sonho tivesse sido despedaçado. Foi totalmente desagradável ficar decepcionada com aquele presente, pois eu esperava algo totalmente diferente e eles sabiam disso. E agora eu também estava com medo, só de pensar em que tipo de reputação me esperava na faculdade, assim que todos descobrissem que meus pais também tinham se mudado junto comigo. Eu comecei a dar risadas como nunca tinha feito antes. Foi uma espécie de ataque de histeria, sabe? Mas meus pais ficaram preocupados e assustados. Eu não conseguia parar e logo depois as lágrimas começaram a descer e eu desatei a chorar. Entre soluços, tentei dizer aos meus pais o que exatamente havia de errado com esse presente. Mas claro, eles não conseguiram entender nada. Acho que eu levei um tempão para me acalmar e meus pais acabaram ganhando algumas rugas a mais. Eu não tive outra escolha a não ser dizer tudo o que eu pensava sobre essa obsessão que eles tinham de estar sempre a poucos metros de distância de mim. Essa conversa foi super difícil. Eu sentia que cada palavra que eu dizia viria os sentimentos dos meus pais. E quando terminei meu desabafo, meu pai saiu calado da cozinha. E minha mãe começou a preparar um bolo de aniversário. E embora tivesse virado as costas para mim, eu sabia que ela estava chorando. Eu fui para o meu quarto, me sentindo a pior pessoa do mundo. À noite, quando o jantar de aniversário acabou e alguns amigos meus que tinham passado lá em casa já tinham ido embora, meu pai disse que eles tinham mais um presente de aniversário para mim. Isso me deixou com os nervos à flor da pele, pois, você sabe, né? O primeiro presente que eles me deram foi um fiasco. Mas desta vez, meu pai me entregou a chave de um carro. Ele disse que refletiu bastante com a minha mãe sobre tudo que eu tinha dito e chegou à conclusão de que eu deveria ficar no alojamento mesmo, mas que era bom ter um veículo próprio para visitar meus velhos pelo menos uma vez por mês. De novo, eu não acreditei no que estava ouvindo, e pela segunda vez em um dia só, eu finalmente tinha realizado meu sonho e tinha um carro. Mas alguns dias depois, quando todas as nossas coisas já estavam embaladas e estávamos prontos para mudar para outra cidade, já que, você sabe, nossa casa tinha sido vendida, eu senti que havia alguma coisa dentro de mim que não me deixava ficar totalmente feliz e tranquila. Eu achei que fosse por eu ter magoado meus pais ao dizer que não precisava mais que eles ficassem tão perto de mim. Claro, minha nova vida na faculdade, bem como morar no alojamento, foi uma espécie de conto de fadas para mim. Eu pensei que tinha finalmente conseguido me livrar do controle dos meus pais, que antes entravam no meu quarto a qualquer hora para saber se eu não precisava de alguma coisa. Agora, não havia ninguém para me envergonhar oferecendo lanchinhos para meus amigos e tal. Mas não foi bem assim. Embora meus velhos não estivessem mais perto de mim fisicamente, eles resolveram aproveitar a era digital. Ou seja, eu recebia mensagens da minha mãe o tempo todo, perguntando se eu já tinha comido e o que tinha comido. Ela até exigiu que eu mandasse fotos da minha comida para ela, das minhas salas de aula e dos meus amigos, claro. E uma vez aconteceu uma situação totalmente constrangedora, pois eu precisava me preparar para outra apresentação. Então, liguei para minha mãe e disse que não daria para visitá-los, pois eu precisava ficar na biblioteca. E já era tarde da noite quando ela, sabe-se lá como, entrou no campus e veio ao meu encontro para me dar uma marmitinha com um pouco do jantar que ela tinha feito. Ainda bem que não havia muitas pessoas por perto para ver essa cena. Por favor, não pense que isso tudo aconteceu por falta de conversa. Eu falei. E como falei? Acontece que, quando eu perguntava se eles já não achavam que eu era bem grandinha para ficarem me tratando assim, eu via a decepção no rosto deles. E sei lá por quê, acho que por causa da idade avançada deles, eu não conseguia confrontá-los como deveria. Então é por isso que logo após o término do meu primeiro semestre, eu tomei a única e melhor decisão possível: proibir meus pais de me visitar na faculdade. E aqui estou agora, uma universitária de 20 anos que sai com seus novos amigos, vai a festas e conhece caras novos, mas que continua voltando para a casa dos pais todas as noites. Bem, quase todas as noites. Eu desisti de morar no alojamento e agora me mudei de vez para a casa dos meus pais, que fica a 20 minutos do campus. E sabe de uma coisa? Nem é tão ruim quanto eu achei que seria.
Você já com tanto medo de magoar os seus pais a ponto de abrir mão dos seus próprios interesses? Compartilhe suas experiências nos comentários e deixe um joinha para a minha história. Uau, ficou linda essa história. Eu vou dar mais uma, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Dos 10 incríveis no próximo vídeo. Não, esse aqui não, sério.